Primeiro pré-jogo de Brasileirão Feminino nesse ano de 2025. Na verdade, o primeiro pré-jogo de Brasileirão Feminino aqui no canal Time de Guerreiras, né? Ano passado o Fluminense já jogou a 1, ano retrasado jogou a 2, o Time de Guerreiras já existia, mas só no Instagram e no Twitter. Então aqui no YouTube, primeira cobertura de Brasileirão do nosso futebol feminino, começando hoje. O Fluminense está em Manaus para enfrentar o 3B da Amazônia pela primeira rodada do Brasileirão Feminino. Aqui você sabe que nosso vídeo de pré-jogo é para te trazer todas as informações, todos os detalhes, provável escalação, tudo isso você vai ficar sabendo aqui com a gente, tá? Então, por favor, chega se inscrevendo no canal, chega deixando o seu like, chega ativando o sininho, porque agora vai ser jogo delas toda hora. Brasileirão é um jogo atrás do outro, a Copa Rio não acabou, daqui a pouco ainda tem a última rodada da Copa Rio, vai começar a Copa do Brasil no meio do Brasileirão, então agora é um jogo atrás do outro, futebol feminino, e o vôlei que também tá no mata-mata, vai ter muito conteúdo, então ativa o sininho aqui, tá? Cogite ser membro do canal, cogite ajudar a gente via Pix pra gente viajar pros jogos. Esse em Manaus não foi possível, porque a viagem pra Manaus estava muito cara. Mas o próximo jogo fora de casa, que é contra o Juventude, estarei lá em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, transmitindo em loco. Show? Vamos falar da partida agora. Primeira rodada, gente. 3B da Amazônia e Fluminense. O jogo acontece às 18 horas, horário de Brasília, e 17 horas, horário lá de Manaus, na Arena da Amazônia. A partida terá transmissão com imagens do YouTube do 3B, depois de tanto debate, né? Eu não sei se vocês acompanharam. Quem acompanha aqui o canal já sabe. Os jogos, a princípio, que não fossem nem do Sport TV e nem da TV Brasil, não tinham autorização para ser transmitido por nenhum outro veículo. Ou seja, um jogo do Fluminense aqui no Rio, que não fosse Sport TV ou TV Brasil, a Flu TV não tinha autorização para mostrar. E isso acontecia para os outros clubes também. E esse jogo 3B e Fluminense não é nem TV Brasil nem Sport TV. Seria às cegas. Eu transmitiria aqui de uma forma bem peculiar. Eu iria abrir a transmissão aqui, botar o placar na tela, rodar o tempo, porque enquanto o jogo estivesse rodando, o Marco Brito, lá de Manaus, estaria no WhatsApp comigo, me informando o que estava acontecendo. E aí ia ser uma transmissão que basicamente eu ia ficar com vocês aqui trocando ideia e avisando, ó, gente, substituição, cartão, gol. Era o que ia acontecer. Mas o YouTube do 3B vai transmitir com imagem, e você sabe que aqui vai ter a transmissão com áudio. E aqui aqui é um convite pra você, porque olha só, assistir jogo em TV de clube é complicado. E nesse caso, eu tiro a Flu TV dessa equação, tá? Porque a Flu TV, de fato, faz um trabalho muito bom. Muito bom. Não é porque são meus amigos que estão lá, não. Mas, de fato, o trabalho da Flu TV é muito bom. Esse sábado eu fui assistir Inter e Bahia no YouTube do Inter. E com todo respeito aos amigos do YouTube do Inter, mas era impraticável. Era impraticável. Era abraço a cada 30 segundos. A cada 30 segundos mandava um abraço pra não sei quem. Eles falavam mais o nome das pessoas que estavam recebendo abraço do que das jogadoras. Dito isso, deixa as imagens no YouTube do 3B para você ver o jogo, assistir o jogo. Deixa o áudio com a gente. Eu vou estar aqui de onde eu estou, não fui para Manaus, né, você pode perceber. Vou estar aqui de onde eu estou, transmitindo o jogo, igualzinho o Jornada faz. Você que me conheceu pelo Jornada, você que conhece o Jornada, igualzinho o Jornada faz. O Jornada tá em todos os jogos, mas nem sempre o Gabriel, que é o narrador, está. Quando ele não tá, ele narra de casa. Normal, é o que eu vou fazer daqui também, mesma coisa. Então você deixa o áudio com a gente, nossa transmissão tricolor, tá? A partir dos próximos jogos, Cruzeiro lá em Bangu, em Moça Bonita, Juventude fora de casa, estarei no estádio, tanto no Rio quanto no Rio Grande do Sul. Então você volta ao nosso padrão, tá? Mas esse jogo vai ser de casa, dá essa moral pra gente, acompanha com a gente a estreia das nossas guerreiras. Show? Não tem retrospecto pra trazer. Nesse momento do pré-jogo, normalmente eu trago um retrospecto entre as equipes. Mas é o primeiro confronto entre Fluminense e 3B na história. O 3B acabou de subir da Série A2 e vai enfrentar o Fluminense pela primeira vez. O Fluminense, pra não trazer retrospecto nenhum, já enfrentou equipe amazonense uma vez. Na verdade, duas, ida e volta. Mas foi um confronto contra o JC da Amazônia. Você que acompanha o nosso futebol feminino há mais tempo sabe muito bem que jogo foi esse. Quartas de final da Série A2 de 2023. Quem passasse ia para a semifinal e para a Série A1 de 2024. Primeiro jogo em Laranjeiras 0x0. Segundo jogo em Itacoatiara, se não me engano, acho que era. A cidade lá no Amazonas 0x0. Disputa de pênaltis, o Fluminense avançou para a semifinal e foi para a Série A1. Então são esses os dois confrontos. Nosso histórico contra times amazonenses são 2 empates e nosso histórico jogando no estado do Amazonas é uma partida e um 0x0. Agora é na capital, agora é em Manaus, a Arena da Amazônia, a Arena de Copa, inclusive. Vamos dar uma olhada
em alguns detalhes da equipe do 3B antes de falar da competição, tá? Porque eu quero passar meio que um guia do campeonato também, porque eu acho que vale a pena. Só pra destacar do 3B, 3 jogadoras. Duda Batista, nossa volante, que estava nos jogos contra o JC, subiu o Fluminense da A2 pra A1. Inclusive, saudades, gostaria que ela estivesse no Fluminense hoje. Carla Nunes, tá até com a camisa do Flu aqui ainda, era a camisa 9 do Flu temporada passada. E a Solly James, argentina de 36 anos, que eu confesso que eu não conhecia, foi o chat aqui do canal Time de Guerreiras, Thales Antônio, um abraço, lá de Manaus, que me alertou. A Solly James é essa jogadora aqui, ó, 36 anos. Olha a carreira dela. Santos, Flamengo, Napoli da Itália, China, Lyon, São Paulo, Boca Juniors, Foz Cataratas, que eu confesso que não conhecia, Boca Juniors, e aí, olha aqui os títulos da carreira dela. Um campeonato brasileiro, um título da Liga Francesa e uma Liga dos Campeões, que ela conquistou com o Lyon. Essa mina tá jogando no 3B. Olho nela, 36 anos, beleza, mas é um perigo pra gente ficar de olho. Aí, agora, gente, é o seguinte. Primeiro, agradecer ao nosso querido inscrito Rafael, também meu xará, que fez esse simulador aqui pra gente. Eu vou até botar nesse aqui porque ele tá com os resultados. Ele fez esse simulador absurdo pra gente, tá? Olha que coisa maravilhosa. Todos os jogos já estão aqui. A gente vai botando no placar. É o simulador que o GE tem. Só que o GE só tem simulador pro masculino, né? Aqui no Time de Guerreiros a gente tem simulador pro feminino. Já temos os resultados desse sábado aqui. Não faz muita diferença, né? Porque é a primeira rodada, não muda nada. Mas eu abri aqui o Excel para mostrar o seguinte. Você que acompanhou também a cobertura de vôlei aqui do canal, você viu que eu fiz tabela planejada, né? E aí no vôlei era o seguinte, o recorte era 44 pontos para pegar G4. E aí eu fiz, jogos que o Fluminense tem que fazer 3 pontos, jogos que tem que fazer 2, jogos que tem que fazer 1, jogos que tem que fazer 0. Foi isso. Fiz a mesma coisa aqui pro futebol feminino. Vou mostrar pra vocês. O recorte aqui qual é? Ficar em 8º. Passar pras quartas de final. É um pouco distante, mas é o que a gente tem que mirar. Não dá pra falar, não, nosso objetivo é ficar na água de salsicha ali, nem cair, nem classificar. Não, não é, né? Se o Fluminense já tá num patamar que não briga pra não cair, e o Fluminense está nesse patamar, não briga pra não cair, o Fluminense tem que mirar G8. E aí, eu fiz a seguinte matemática. 23 pontos é a média. Eu peguei todos os brasileiros femininos com 16 times e deram 23 pontos a média para ser o 8º. E aí, o que eu fiz? Eu botei alguns jogos que são times em vermelho, que são times em que é muito provável que a gente faça 0 pontos. Cruzeiro, Corinthians, Ferroviária, São Paulo e Palmeiras. 3 jogos contra times em amarelo. Em times em amarelo, eu quis dizer o seguinte. Desses 9 pontos que a gente vai disputar contra esses times, a gente tem que conquistar 2. Aí eu botei aqui empate contra o Inter, empate contra o Flamengo, mas tanto faz contra quem vai ser. Desses 9 pontos, a gente tem que conquistar 2. E os jogos em verde, contra 3B, Juventude, Sport, Bahia, América Mineiro, Bragantino e Brasília, o Fluminense tem que fazer 3 pontos. Essa é a tabela planejada para chegar em 23, que é a pontuação mágica do 8º. Aí você vai me perguntar, Rafael, por que os times em vermelho são esse? Por que os times em amarelo são os gaúchos do Flamengo? Por que os times em verde são 3B, Juventude, Sport, Bahia? Por quê? Aí, eu vou mostrar pra vocês uma tier list que o pessoal do Planeta Futebol Feminino fez. Uma página que vocês têm que seguir e se inscrever aqui no YouTube também. Eu ia fazer um guia do Brasileirão aqui no canal. Confesso que eu não tive tempo, por causa da loucura que foi o vôlei nesses últimos dias. Mas o pessoal lá do Planeta Futebol Feminino fez uma tier list que exemplifica exatamente o que eu ia dizer. Tá na tela. Um abraço pro Rafa Alves, que eu conheci lá na final da Copinha Feminina. A Amanda Viana, que já dividiu bancada da Copa delas comigo lá na TV Brasil. E a Thaís Viviane, que eu confesso que não conheço pessoalmente, mas conheço o trabalho do Planeta Futebol Feminino. A tier list deles foi o seguinte. Luta pelo título. Corinthians e Ferroviária. Vai longe. Palmeiras, São Paulo e Cruzeiro. Ou seja, o G5 é esse. Briga pelo G8, Inter, Grêmio e Flamengo. Eles fizeram um recorte aqui que eu concordo muito. Eu acho muito difícil um time fora desses 8 entrar no G8. Eu acho muito difícil que os classificados não sejam Corinthians, Ferroviária, Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro, Inter, Grêmio e Flamengo. Muito difícil. O que eu fiz? Os times em vermelho lá da planilha.
onde é tudo bem a gente fazer 0 pontos, são os 5 aqui de cima. Corinthians, Ferroviária, Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro. Os times em amarelo são esses 3 aqui, Inter, Grêmio e Flamengo, onde a gente desses 9 pontos precisaria buscar 2, pelo menos. E aí, os adversários diretos aqui da zona nebulosa, que é Bragantino, Bahia e América Mineiro, e os que lutam para não cair, Real Brasília, Juventude, 3B e Sport, eu botei o Fluminense tendo que fazer 3 pontos. Vai ser brabo, tá? Porque olha só, América Mineiro, beleza, estreou contra o Juventude, empatou fora de casa. Até aí, ok, resultado padrão. Bahia me buscou uma vitória contra o Inter lá no Sul, e o Bragantino empatou em 0x0 com o Palmeiras, mas botando pressão no Palmeiras até o final. Se fosse para ter um ganhador, era o Bragantino, e esse jogo foi com o mando do Palmeiras. Arena Barueri com gramado sintético. Então, assim, Bragantino e Bahia vai ser uma loucura pro Fluminense jogar também, tá? Bragantino foi para as quartas de final ano passado, passou pro G8, e o Bahia acabou de chegar a dar 2. Então, dessa zona nebulosa aqui, acho que vai ser os 2 confrontos mais difíceis. Mas foi baseado nessa tier list aqui, que, como eu falei, se eu fizesse o guia, se eu tivesse tempo de ter feito aqui pro canal, seria muito parecido com isso. É que eu fiz esse planejamento aqui, tá? E aí, chegar em 23 pontos tem que fazer isso. Aí, ó, só pra ser claro, chegou contra o Internacional, a gente fez 0, eu vim aqui contra o Grêmio que tá 0, boto 1, a gente vai distribuindo esses 2 pontos contra os times em amarelo, aqui conforme o campeonato for andando, tá? No momento, eu botei assim, mas tanto faz. Vocês entenderam que tanto faz, né? São 2 pontos contra esses 3 times. Tanto faz em qual jogo é. Aí agora, vamos pra provável escalação. Provável escalação na tela, tá, gente? Tá o Botafogo aí do lado do Fluminense? Porque eu vou ser sincero pra vocês. Botafogo foi o último jogo do Fluminense, então tá aí. E, cara, eu não vou vir aqui pra vocês mentir que eu conheço o time do 3B. Eu não conheço, cara. O time do 3B não entrou em campo esse ano ainda. Não tem como saber o time que vai jogar do 3B. Não tem como saber qual vai ser o esquema tático, quais jogadores são titulares. Não tem como saber nada. Não tem como saber. Por isso que tá o Botafogo aí, tá? Não vou vir aqui pagar pra vocês, não, eu conheço o time do 3B. Eu não conheço, gente. A verdade é essa, a verdade é essa. Quando for um Palmeiras, quando for um Corinthians, for um Flamengo, for um Bragantino, eu vou conhecer, porque eu tô assistindo esses times. Mas o 3B, por enquanto, eu não tenho o que saber, tá? Peço perdão, mas não tem bola de cristal. Por isso que tá o Botafogo aí, que foi o último jogo. Ignora o Botafogo, olha só o Fluminense. Fluminense provável pra mim é Cláudia, goleira, Karina, lateral direita, Gislaine e Yasmin, a dupla de zaga que vai ser a titular durante essa temporada. Não tem jeito, a Cotrim perdeu a vaga pra Gislaine. Eu acho que a Cotrim tá até mal fisicamente, tá? Eu acho que ela tá até mal fisicamente, porque ela nem sempre é relacionada. E a Gislaine tá voando fisicamente, então engoliu a Cotrim já. E Sorriso, que pra mim tá fazendo um excelente começo de temporada, lateral esquerda. No meio de campo, Camila Cristina, ou Camila Oliveira, como ela tenha ficado na escalação, né? E a outra posição de meio de campo, eu tenho dúvida se Claudinha ou Camila Soteiro. Meu palpite, eu acho que vai Camila Soteiro, porque o 3B é um time mais fragilizado. O 3B é um time que vai brigar pra não cair, acabou de subir da A2. Então, não faz sentido o Fluminense ter duas volantes marcadoras. A Claudinha nem é tão marcadora assim. Uma volante mais marcadora seria se fosse a Tatá aqui, ó. Ou até a Paloma. Mas a Tatá aqui seria mais marcadora. Mas ainda assim, pra botar a Claudinha tem a Camila também. E a Camila não desfalca a opção de banco de ataque. Fluminense tem bastante opção de banco. Então, pra mim, a Claudinha ou Camila, mas eu acho que vai ser a Camila. No ataque, Palomar na ponta esquerda. Centralizadas, Lurdinha e Lelê. Na verdade, eu esqueci de botar a Keké aqui também, que eu acho que também é uma dúvida. Lelê ou Keké? Eu acho que a Lurdinha... Na verdade, eu não sei. Eu acho que são duas dessas três aqui. Duas dessas três. Lurdinha, Lelê e Keké. Duas delas. E na ponta direita, Raquel ou Chu. Então, a provável escalação tem três dúvidas. A segunda jogadora de meio de campo, a dupla de centroavância e a ponta direita. De resto, não tem muito mistério o time do Fluminense. Show? Relembrar o serviço do jogo. 6 horas da noite, horário de Brasília. 5 horas da tarde, horário de Manaus. Arena da Amazônia, Fluminense. Na verdade, 3B da Amazônia, Fluminense. Primeira rodada do Brasileirão Feminino. YouTube do 3B mostra com imagens. E você acompanha a transmissão em áudio aqui no canal Time de Guerreiras, como você tem acompanhado na Copa Rio e na Superliga Feminina de Vôlei, tá? Se inscreve no canal, por favor, deixa o like, ativa o sininho, dá essa moral pra gente. A gente vai estar em quase todos os jogos delas. Só essas viagens mais complexas que não dá mesmo. Manaus não vai dar, contra o Sport não vai dar, contra o Bahia não vai dar, mas contra o Juventude vai dar.
contra o Juventude, que é lá em Bento Gonçalves, também é uma viagem complicada, mas vai dar. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, por favor, deixa o like nesse vídeo, considere ser membro aqui do canal, os membros ajudam muito o canal, cara, ou aqui no YouTube, ou lá no Apoia-se, tá? Você pode ser membro do canal, a partir de R$2, baratinho. Você tem acesso ao nosso grupo de WhatsApp exclusivo do canal Time de Guerreiras, onde o pessoal conversa só de futebol feminino e de vôlei. Você que acompanha futebol feminino, que não tem um amigo tricolor que gosta de futebol feminino, você tendo acesso ao grupo Time de Guerreiras, você vai ter um monte de gente, somos mais de 30 membros, que gostam, que combinam de ir pra jogo junto. Às vezes você mora longe do estádio, a galera combina de pegar Uber junto lá, é uma possibilidade. Comenta durante a semana sobre notícia. Normalmente as notícias que eu trago aqui saem lá primeiro, né? Então é um grupo muito bom para se estar se você gosta do nosso futebol feminino. Se puder também, contribua com a gente com o Pix ou no e-mail, a chave que é o e-mail timedeguerreiras@gmail.com, ou aqui no Live Pix, cara, porque olha aqui, o Live Pix ele tá atrelado sempre a uma meta. A meta é pagar essa viagem para Bento Gonçalves para transmitir Juventude Fluminense. O custo total, somando avião, hospedagem e aluguel de carro, porque o jogo é em Bento Gonçalves, né? Eu chego em Porto Alegre, você tem que dirigir 2h30 para Bento Gonçalves. Então precisei alugar um carro, era melhor do que ir de ônibus e voltar de ônibus. Era quase o mesmo preço, aí era melhor. Deu isso aqui tudo, 1.227. Já arrecadamos 157. Esse jogo é no próximo domingo. Ajude com o que você puder, tá? Qualquer valor que você mandar no Live Pix já vai ser legal. E essa barrinha mais cheia motiva a galera, pô. Você imagina alguém olhando a barrinha agora falando, pô, falta mais de R$1.000, deixa pra lá. Ou alguém olhando a barrinha e falar, caraca, falta 200, falta 180, 150, vou ajudar que falta pouco. Essa barrinha mais cheia motiva a galera a ajudar, tá? Se você puder, eu vou agradecer muito. Show? É isso, galera. Mais tarde, 5h15, horário de Brasília, estaremos ao vivo aqui no canal pra fazer o pré-jogo, aquecimento ali da partida e depois começar a transmissão de 3B da Amazônia e Fluminense. Primeira rodada, estreia do Fluminense no Brasileirão Feminino. Show? É isso, um beijo, um abraço a todos e valeu!